Toledo, essa segunda-feira, o Tarcísio de Freitas fez um bate-volta em Brasília para almoçar com o Bolsonaro, passou horas na casa dele, na prisão domiciliar, e voltou para São Paulo. Deu algumas declarações. Faz vários programas que a gente vem dizendo a mesma coisa. Que ele é candidato à reeleição, que é o discurso que ele foi aconselhado a adotar pelos marqueteiros com os quais a equipe dele se reuniu nesses últimos tempos, que ele não vinha adotando e agora decidiu adotar, que é o melhor discurso para ser candidato a presidente da República, não se enganem. Exatamente, que é, vou disputar a reeleição. Né? Por que isso aconteceu na minha interpretação? E aí eu acho que a gente vai batendo bola para ver se estamos pensando a mesma coisa. O Tarcísio se queimou muito nas últimas semanas, né? Ele teve vários episódios que pegaram muito mal, mas eu acho que o pior deles foi a desautorização dele pelo Eduardo Bolsonaro, que mostrou que a qualquer momento, se ele se lançasse candidato a presidente da República, especialmente a partir de abril, quando ele teria que se desincompatibilizar, ou seja, deixar o cargo de governador, ele ficaria na planície, e poderia ser cancelado pelo Eduardo Bolsonaro a qualquer momento, né? Perderia grande parte do eleitorado bolsonarista e, com isso, veria suas chances eleitorais irem para a cucuia. E aí, ele começou um trabalho de voltar atrás, né? Sem dar muito vexame, e foi o que aconteceu. E você bem relatou, culminou com essa ida ao Bolsonaro para beijar a mão e falar: olha, eu sou comportado, não serei candidato a presidente, o senhor fala, eu obedeço. Pois bem, ao mesmo tempo, o pessoal aqui não só da Faria Lima, mas eu diria da Avenida Paulista também, percebeu que a barca do Tarcísio estava fazendo água e começou a depositar suas fichas e esperanças em outro candidato, né? Que vem a ser o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, do Kassab, que nas pesquisas que eu tenho acompanhado não aparece tão bem quanto o Tarcísio, mas não aparece tão mal quanto o Caiado, está ali no meio do caminho, e ele costuma ser bem aceito no Sul, principalmente. Tem algumas pesquisas que mostram ele muito bem no Sul, melhor até do que o Tarcísio. Ele é governador do Paraná, né? Então, isso, a partir do Principado de Curitiba, ele consegue ter uma influência ali sobre Rio Grande do Sul e Santa Catarina também. Na semana passada, ele esteve em São Paulo, e aí foi legal, porque deu para ver, através da imprensa, o bombardeio contra a candidatura do Ratinho, mas principalmente mirando o Gilberto Kassab, que é o presidente do partido dele, e é secretário do Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. E a ideia do Kassab é que ele, na próxima eleição, fosse vice do Tarcísio, para que na eleição de 2030, como vice, ele seria o candidato natural à reeleição, né? A eleição como governador, porque já teria inclusive assumido como vice nos últimos meses, blá, 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 blá. Pois bem, então o noticiário todo foi para bombardear o Kassab, falando que o Kassab teria promovido um jantar em homenagem ao Ratinho, em São Paulo, na casa dele. O jantar não foi na casa dele, né? Foi em outro lugar, na casa de outra pessoa, de um empresário paulista, que tem um ótimo trânsito, não só na política, mas também no meio empresarial. Reuniu 30 grandes empresários, na verdade 28 se a gente descontar o próprio Ratinho e o anfitrião. Gente que acha que sabe tudo, como me contaram, e que ficaram impressionados positivamente com o Ratinho. Então, hoje, as apostas maiores, eu diria da Faria Lima e da Paulista, para pegar o empresariado financeiro e industrial, tá mais para o Ratinho do que para o Tarcísio, mas como a gente sabe, né, Thaís? Isso é hoje. Certamente é hoje. O interessante do Kassab é que ele consegue realmente estar em todos os lugares, né? Ele consegue estar bem posicionado. Eu fiquei pensando sobre a postura dele, e no episódio da PEC da blindagem e da anistia, o PSD foi quem segurou com o Otto Alencar na presidência da CCJ. Foi ali que começou a contenção do bolsonarismo. E deu uma no cravo na ferradura, né? Porque o Kassab fazia o discurso de que, não, tudo bem. A favor aqui. Exato. E na Câmara também, né? Assim, uma parte dos deputados do PSD votaram a favor, mas o líder do PSD na Câmara, Antônio Brito, votou contra. E agora ele tem esse apoio ao Tarcísio desde sempre, ele ajudou a articular a campanha para o governo de
de São Paulo do Tarcísio em 22, ele foi importante, tem inclusive não só o próprio Kassab, como o Afif, como um conselheiro do Tarcísio sobre São Paulo desde lá de trás, desde 2022, quando o Tarcísio chegou aqui e não sabia o endereço da escola onde ele votaria. Então ele tem, de fato, essa ligação com o Tarcísio, mas ele está incentivando o Ratinho no seu projeto, no seu voo nacional, seja pelo Senado, seja numa eventual candidatura presidencial, ele também incentiva, sempre coloca em bons termos o nome do Ratinho. Então ele realmente está em todas. E ele vai ter um peso nessa eleição de governador em São Paulo, porque assim, o Tarcísio já inclusive declarou para outras pessoas que não pretenderia trocar o vice, né? Tirar o atual e colocar... Que é do PSD, né? O Felício Ramute. Para não dar tanto poder assim para o Kassab. Mas o fato é que o Kassab foi o grande vencedor da eleição municipal de 2024 e só no estado de São Paulo elegeu mais de 200 prefeitos. Então, o PSD ele é uma figura muito importante nessa eleição de governador também. Não dá para ele abrir mão do apoio do Kassab aqui, porque ele colocaria em risco a sua própria candidatura. Se ele né? garantir o apoio do Bolsonaro em detrimento do Kassab, não será um bom negócio. Agora, mudando para o outro lado, eu montei, Thaís, uma central de acompanhamento da popularidade do governo para avaliar justamente as chances eleitorais. O candidato do governo, em geral, sai como favorito. Nesse caso, nas pesquisas ele aparece em primeiro nas simulações de primeiro turno, no segundo turno mais ou menos, pero não muito, mas eu acho que essas pesquisas valem menos do que a pesquisa de popularidade, que essa sim tem uma correlação mais forte com o resultado final na urna. Porque é uma imposição de problemática você perguntar um ano antes da eleição em quem a pessoa vai votar, as pessoas não estão pensando nisso. Né? Para não ficar só nas perguntas diretas, se aprova, desaprova, se avalia como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, se acha que o país está indo na direção correta ou está errada, se confia no presidente ou não. Eu gosto de usar outros indicadores para checar essa informação e esses indicadores têm, alguns deles, o poder de prever o que vai acontecer com a popularidade presidencial. E um desses indicadores é a confiança do consumidor. Durante muito tempo, o Ibope, antes de ser vendido, né? Aliás, ser fechado, depois virar IPEC, que depois foi vendido para o Ipsos. Tinha uma série muito longa paga pela Confederação Nacional da Indústria que tinha uma correlação fortíssima com a popularidade presidencial. E agora saiu essa semana um dado do Ipsos, que é uma pesquisa global, que eles fazem em 30 países, justamente para medir a confiança do consumidor em 30 países. Foi feita também no Brasil. A gente até mencionou uma parte dessa pesquisa semana passada. E eu peguei a série histórica para ver se essa correlação se mantinha. E ela se mantém, principalmente com a aprovação muito forte. E esse índice de confiança é um resultado de uma bateria de 10 perguntas e alguns subíndices. Os dois subíndices que têm a maior correlação são o de expectativas sobre o que vai acontecer com a economia e o de emprego, o que vai acontecer com o emprego. Nesse mês, entre agosto e setembro, subiu 0,7 o índice de confiança no Brasil. O Brasil está acima da média mundial, desses 30 países. E está em ascensão, tanto em relação ao mês anterior, quanto em relação a um ano atrás. Mas, se a gente olha só para o índice de expectativa de emprego, esse caiu. Isso é preocupante, porque ele tem um poder preditor sobre o que vai acontecer com o índice geral da confiança. Mas o desemprego não caiu ao menor número? Pois é. A taxa está mais baixa da série histórica, mas a pergunta é, o que você acha que vai acontecer com o emprego nos próximos 6 meses? O que ele indica esse humor aí? É um pessimismo, sim, não dá para chamar de pessimismo porque ele está acima de 0,5, então está mais de 50%, enfim. Mas a tendência no curto prazo é um sinal de alerta para o governo, porque ele tem essa capacidade de predizer sobre o que vai acontecer com o índice geral e, portanto, com a taxa de aprovação do presidente daqui a 2 ou 3 meses. Uma variação só não quer dizer muita coisa, porque vinha subindo, caiu, pode ser que seja uma oscilação estatística, né? A gente precisa olhar os meses seguintes para confirmar. Mas é só para botar um sinal, uma luz amarela, porque eu estou vendo um certo otimismo exagerado
e ontem com a aprovação do imposto de renda, isso se consolidou, falou, o governo agora aprova tudo por unanimidade, blá, 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 o Lula tá voando. As coisas podem mudar muito rapidamente, até porque dentro dessa minha central de acompanhamento também eu percebi uma correlação muito forte da cotação, da variação do dólar com a popularidade do presidente. Isso é interessante. Quando o dólar sobe, a popularidade cai. Exatamente, é inversamente proporcional. E todo ano eleitoral, o dólar sobe. Na história recente do Brasil, mas não sempre só quando foi assim. o Lula está na chapa. Qualquer que seja o presidente, o dólar sobe porque tem incerteza, né? Você tem um componente, quem vai ganhar a eleição, qual vai ser a política econômica, vai mudar, não vai mudar, o mercado vai comprar, vai vender, não sei o que lá. Então, é um ano sempre de turbulência e, portanto, você entrar com o dólar baixo é muito importante para você não ter uma crise cambial no meio da eleição se você é governo, né? Então, aí você tem uma folga para crescer. Exatamente, porque vai impactar, vai ser um fator negativo, né? E que você pode compensar se você já não estiver partindo num patamar muito alto. Mas, analisando os fatores que corroboraram para essa variação cambial no Brasil, o principal deles é a desvalorização do dólar no mundo inteiro. Né, frente ao euro, frente ao iene, frente à moeda chinesa, seja o renminbi, seja o yuan, né? Ou seja, mais uma vez o Trump ajudando o Lula. Né? Já tinha ajudado na questão da soberania e continua ajudando na questão do dólar, porque ele está fazendo pressão para o Federal Reserve diminuir a taxa de juros, enfim. Então, Thaís, você vê que a política ela é tão multifacetada, tem tantas variáveis que é muito difícil você cravar com um ano de antecedência quem é favorito, quem não é favorito, né? A gente sabe que tudo isso vai mudar porque tem muitos fatores que a gente nem sequer imagina algumas vezes. Exatamente. Mas essa fotografia que você faz de agora, ela é muito importante não só pelo que ela revela em si, mas para nos lembrar disso. Exatamente, que tudo é incerto e a gente não sabe, ninguém não sabe nada, como diria um velho sábio. É isso.